qual renovo subirá diante de Yahvé, raiz de terra seca, na sua bondade perfeita, não aparecerei nele. Série Parábolas de Jesus, Trabalhador da Última Hora, está em Mateus capítulo 20. Eu vou iniciar um estudo sobre essa parábola, mas antes de fazer isso eu pretendo dar uma introdução baseado no capítulo 19 de Mateus, onde Jesus continua seu discurso e desenvolve a parábola no capítulo 20. Então, para entender o que o Mestre Jesus está ensinando no capítulo 20, nessa parábola é importante entendermos qual era o assunto da conversa que ele estava tendo com os seus discípulos, né? Baseado em que ele propõe essa parábola. Ele está ilustrando um ensinamento de algo que ele já estava falando antes. Bom, se você observar lá no capítulo 19, você vai reparar que Jesus está ensinando aos 12 a respeito do reino de Deus, né? Como se dá a recompensa do salário, né? É o salário do trabalho, aliás. A recompensa por ter largado tudo e seguido a Jesus. Então, no capítulo 19, a partir do verso 27, aqui Pedro fala assim, então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, o que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que me seguiste, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono de sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Olha só que interessante. Então, quer dizer, o ensinamento que Jesus vai dar no capítulo 20, a parábola dos trabalhadores da última hora, né, do trabalhador da última hora, ele vai enfocar qual é o assunto. Então ele vai falar que quando na regeneração, o que é essa regeneração? É a ressurreição dos mortos. Então, quer dizer, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, ou seja, quando ele vier e quando ele começar a reinar sobre a terra, né? Reinar no reino de Deus, no milênio, então o que vai acontecer? Ele vai dar a cada um segundo as suas obras, tá certo? 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10, a gente tem essa passagem aqui, né? Porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou seja, o tribunal de Cristo. Então esse é o contexto da parábola. Então ele vai começar falando aqui que quando tiver a ressurreição dos mortos, tá? Esse é o contexto. Vai haver a ressurreição dos mortos, o arrebatamento da igreja, então o Senhor vai dar a cada um segundo as suas obras. Lembre-se, o julgamento, né, começa pela casa de Deus. A casa de Deus é a igreja de Deus, tá? Então, a primeira coisa que Deus vai julgar é a igreja. Não se engane, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. E o que vai acontecer nesse tribunal de Cristo para a igreja? Não se confunda tribunal de Cristo com o julgamento das nações. O julgamento das nações, Deus vai julgar os ímpios, né, aqueles que negaram o Senhor, mas isso é outro momento. O primeiro momento é o julgamento, é o tribunal de Cristo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então ele vai mostrar o caráter desse julgamento, né, quando se dá logo após a ressurreição dos mortos e o arrebatamento. O que vai acontecer? Os 12 apóstolos vão reinar sobre as 12 tribos de Israel. Verso 28 do capítulo 19 de Mateus, tá certo?
no verso 29, ainda no capítulo 19, né? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Ou seja, o prêmio, o salário, né, da jornada com Cristo, né, de você ter negado pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, ou terras, propriedades, tudo, você ter deixado tudo isso de lado e seguido a Jesus Cristo, você vai receber, a promessa do Senhor é receber 100 vezes mais, 100 vezes esse tanto que você abriu mão aqui nessa terra, né? Aquele que perder a sua vida, ou seja, a alma, por amor de mim, encontrará. Então, quer dizer, a gente vai receber na outra vida. Essa promessa para era vindoura, tá? Para outra vida. 30. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Os últimos serão os primeiros. Então, esse é um princípio do reino, tá? Por isso que ele fala porém. Então, quer dizer, ele vai começar o ensino da parábola aqui, no verso 30 do capítulo 19. Então, ele vai falar que esse é um aspecto do reino, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tá? Eu quero frisar aqui, antes de começar a parábola, dizer que essa parábola é muito especial para mim, porque alguns anos atrás, eu, ao estudar as profecias e tudo, e vi que realmente nós estamos vivendo os últimos dias, né, o tempo da vinda do Senhor, né? Isso me assustou um pouco, confesso para vocês que me assustou bastante até. E eu percebi que já não tinha muito tempo, tá? E o Senhor me consolou especialmente com essa parábola, me mostrando que eu seria um desses trabalhadores da última hora. Tá? Então quer dizer que apesar de já não ter muito tempo, talvez o Senhor venha logo, mas não antes, né, de começar a tribulação, do iníquo se revelar, né, o anticristo. Então, que já não haveria muito mais tempo para mim, né, para trabalhar, para juntar tesouros no céu, não é isso? Mas o Senhor me tranquiliza, dizendo que mesmo que eu trabalhe apenas 1 hora e outros tenham trabalhado 3, 6, 9, 12 horas, mesmo assim o Senhor me daria a recompensa do trabalho do dia inteiro. Esse é o assunto da parábola. Tá? Então é importante se ater a isso. Tá? Mesmo que a gente seja os últimos, o Senhor promete que colocará os últimos com os primeiros, né? Na primeira fila. E talvez os que são primeiro como último. Importante frisar isso. Então vamos começar aqui o estudo da parábola propriamente dito. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a salariar trabalhadores para a sua vinha. Então aqui o verso 1, né? Já estou. E ajuntando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-lhe para a sua vinha. Esse um dinheiro aqui, no grego é um denário, tá bom? Denário era o salário pago para o trabalho de um dia. Um dia de serviço equivalia a um denário. Verso 3. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça. Então aqui é importante frisar que a hora terceira no nosso horário ocidental seria 9 horas. Então a primeira hora seria às 6 horas, a hora terceira seria às 9 horas da manhã. E o verso 4. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Verso 5. Saindo outra vez, perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. Ou seja, ao meio-dia e às 3 horas da tarde, ele chamou mais trabalhadores que estavam ociosos. No verso 6. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam ociosos e perguntou-lhe, por que estáis ociosos todo dia?
Então, quer dizer, aqueles que estavam às 5 horas da tarde, ou seja, na hora 11ª, né? Do horário judaico. O que equivale às 5 horas da tarde. Às 6 horas encerra o expediente, tá bom? Começa às 6 da manhã e encerra às 6 da tarde. Então, às 5 horas da tarde, ele pergunta para alguns trabalhadores que ainda estavam ociosos, né? Por que estáis ociosos o dia todo? E no verso 7, disseram-lhe eles, porque ninguém nos assalariou. Disse-lhes ele, ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Interessante que a justiça de Deus ela é perfeita, ela não é como a do homem, né? O Senhor vai assalariar esse trabalhador que só trabalhou 1 hora como aqueles que trabalharam o dia inteiro. Vocês vão entender isso ao longo da parábola. Verso 8. E aproximando-se a noite, diz o Senhor da vinha ao seu mordomo, chama os trabalhadores e paga-lhes a jornada, começando pelos derradeiros até os primeiros. Então, ele começa pagando pelos últimos e termina naqueles que começaram primeiro a jornada. 9. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, ou seja, às 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. 11º. E recebendo-o murmuravam contra o pai de família, dizendo, esses derradeiros trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Ou seja, eles estão dizendo que seria justo eles receberem mais, porque se aqueles que trabalharam só 1 hora receberam 1 denário, por que eles estariam recebendo 1 denário também, sendo que eles trabalharam as 12 horas cheias, né, o dia todo? Mas ele respondendo disse a cada um, amigo, não te faço agravo, não ajustaste tu comigo 1 denário? Ou seja, o combinado não era 1 denário? Por que eles estão reclamando, né? Se o combinado era 1 denário e o Senhor, né, o pai de família, está pagando 1 denário. 14. Toma tu o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este derradeiro tanto quanto como a ti. 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou é mau ao teu olho porque sou bom? Ou seja, o Senhor é dono de tudo, né? Ele é dono do reino, ele é o rei do reino, né? Ele não pode distribuir as suas, vamos dizer assim, a sua benevolência conforme ele quiser, né? Ele não é dono de tudo, ele não pode dar 1 denário para quem trabalhou 1 hora e para quem trabalhou as 12, de igual modo. E esse julgamento, segundo a própria parábola diz, é justo, tá? Isso é justo, pagar o mesmo tanto que trabalhou 1, como que trabalhou 12, pagaram 1 denário, ou seja, o salário cheio para todos. Irmãos, essa parábola me consola muito, sabe? Porque eu me considero o trabalhador da última hora. Eu sei que não temos muito tempo, mas você que está ouvindo essa mensagem agora e tem entendido que é para você, que até agora você estava cuidando da sua própria vida, né? Cuidando até das coisas lícitas, como trabalho, como estudo, enfim, né? Mas deixando um pouco de lado as coisas do Senhor, mas você tem entendido que é a última hora, né? Que o Senhor está às portas, né? Que não há muito tempo, né? Que nós não temos muito tempo. Essa palavra é um consolo para você também, né? Se apegue firmemente ao Senhor, né? Busque as coisas que são do alto, busque o reino dos céus e a sua justiça, né? Que o restante vos será acrescentado. Ou seja, nós temos a promessa do salário cheio, mesmo que trabalhemos pouco, né? Mesmo que nós não tenhamos muito tempo mais para fazer o que deveríamos já estar fazendo há muito tempo, tá? O Senhor vai retribuir com justiça. Essa é uma segurança para nós. Mas nós temos que aproveitar o tempo. Nós temos que olhar para o dia que se chama hoje
e voltarmos atrás. Sabe, se perdermos tempo até agora, esqueça o que passou, comece agora a juntar com o Senhor. Jesus falou que aquele que não ajunta com Ele está espalhando, está esparramando, tá? Esses são princípios do reino, tá bom? O Senhor vai dar cada um segundo as suas obras. Nós não devemos nos enganar, achar que não há prêmio, tá bom? Claro que tem um prêmio. E o prêmio é maravilhoso, são as riquezas insondáveis de Cristo. Tá? O apóstolo Paulo disse que muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. Tá? É claro que isso não é referente a salvação ou perdição. Aqui nós estamos tratando do assunto governo, reino de Deus, tá bom? Quem vencer vai se assentar no trono de Jesus como ele venceu e se assentou no trono de seu Pai. Tá certo? Então isso aqui é para maturidade, isso aqui é para filhos que vão se tornar maduros, né? Que estão buscando o reino e a sua justiça. Tá certo? Então aqui, irmãos, é um alerta do Senhor para que nós, mesmo que achamos que é a última hora, que nós devemos nos esforçar, porque o reino dos céus, o reino de Deus, ele é tomado à força pelos homens. É assim que ensina o nosso Senhor. Tem outras parábolas também que ilustram a mesma questão do reino, de você ganhar o reino. Aqui ele está enfatizando justamente essa questão de que mesmo sendo a última hora, você ainda pode ter o prêmio cheio, como se tivesse trabalhado todo o tempo, tá bom? No verso 16 acabou a parábola, né? Jesus conclui aqui, né, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Mas poucos são muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Tá certo? Ou seja, em outras palavras, né, usando a palavra do apóstolo Paulo, muitos correm no estádio, mas só um leva o prêmio. O que ele estava falando? O apóstolo Paulo estava usando a figura dos corredores no estádio, na Olimpíada. Tá? Ele tá mostrando para os gregos que aquelas Olimpíadas que existiam na antiguidade, ele estava usando aquilo como uma ilustração para mostrar justamente o que Jesus disse, que o reino dos céus é tomado à força pelos homens, tá? Que exige esforço, empenho de nós, tá bom? Não é a salvação é pela graça, não é pelos méritos próprios. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Eu estou citando agora Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, tá bom? Então quer dizer, a salvação, ou seja, a não condenação, né? Isso é uma dádiva, é um dom de Deus. Isso é um presente, irmãos. Agora, o reino dos céus, né, o galardão, o prêmio, o salário, esse é mediante ao esforço, ao seu trabalho, a tudo que você faz no corpo, tá? Isso o Senhor vai dar no dia do tribunal de Cristo. Esse é o contexto, tá bom? Então, irmãos, é uma palavra, é uma exortação, sim, do Senhor, mas também é uma palavra de consolo, de que o Senhor vai nos recompensar muito mais do que merecíamos. Porque é verdade, irmão, que ninguém merecia nada do Senhor. Nós não merecíamos nada. No fim, tudo é graça. Tudo é graça. Mesmo o trabalho que fazemos é graça. Tá? Nós não merecíamos nada. Nada. Tem outra parábola assim, que diz que o Senhor fala assim: foste fiel no pouco, sobre muitos te colocarei. Todos aqueles que fizeram render os talentos do Senhor e tal, todos eles, o Senhor disse para eles, foram fiéis no pouco. Ou seja, tudo que fazemos ainda é pouco, irmãos, perto do que o Senhor fez por nós naquela cruz do Calvário, perto da ressurreição do Senhor, de todo o trabalho de Deus, né? Não é nada, irmãos, é muito pouco, tudo é pouco, tá? Mas nós temos que ser fiel nesse pouco.
aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca sobre muito. Não é isso que o Senhor disse, que o Senhor ensina? Então são princípios do reino, tá? Eu vou encerrar o áudio por aqui. Eu só queria deixar essa reflexão então com os irmãos, para a gente aprender mais um pouquinho do reino, sobre os aspectos do reino, né? Como o Senhor julga, porque na verdade nós haveremos de julgar até os anjos. Não é isso? Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Então nós temos que aprender do Senhor, aprender com o Senhor os aspectos do reino, como é a justiça do reino. Nós temos que aprender essa justiça, para que um dia nós possamos aplicá-la, tenhamos a maturidade para aplicá-la. E quem sabe aplicarmos a justiça aqui mesmo, nessa terra, né? Pela graça, lógico, pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Que o Senhor abençoe todos vocês. Grande abraço. Raiz de terra seca, na sua bondade perfeita, não aparecerei nele com o qual enganar, nem atrativo nem formosura, nem atrativo nem formosura. Certamente chegou ele nossas dores e enfermedades, sofreu nosso castigo, servindo-nos de abrigo pela nossa rebelião.